80, não se acreditava, não se investia no rádio e não tinha dinheiro para fazer rádio. Por isso que as rádios tocaram músicas, as rádios FMs. E aos poucos os locutores vieram e passaram a comunicar naquela escola do AM. E o rádio FM se propôs, especialmente depois da Rádio Cidade do Rio e depois da Rádio Cidade de São Paulo, onde a Simone passou, a ser uma rádio de comunicação, uma rádio inovadora. Nesse meio tempo, com o crescimento do rádio, com a força do rádio, as gravadoras passaram a investir muito, as músicas passaram necessariamente tem que tocar no FM para fazer sucesso, tudo. E com isso o rádio foi diminuindo o espaço do comunicador. Um que ganhava 5 vezes X foi trocado por 5 que ganhavam X. Só que esses não tinham mais nem a referência, nem a escola, nem o estímulo para serem comunicadores. Então se substituiu, nesses anos 80, mais para 90, claro que tem exceções, a comunicação pela estética, e que são coisas diferentes. Então, por exemplo, todos os estilos de rádio cabe à comunicação, rádio jovem, rádio popular, tudo. Mas quando você não comunica, por exemplo, numa rádio jovem, é só falar todo mundo rapidinho igual. Rádio não sei o quê, é isso aí, e aí tanto faz. Troca um pelo outro, ninguém percebe. Não é mais a comunicação, é uma estética. Na rádio popular também. Então a rádio popular é, oi, tudo bem, boa tarde, e aí? E não é mais uma comunicação, é uma estética também. E eu sempre me recusei a fazer isso. Então eu estou contando isso porque quando eu fui para a Band, a proposta era essa. Olá, Band. E a Band, eu falei, não preciso falar assim. E me diziam, não, você tem que pegar um ouvinte no colo. Eu falei, sim, mas quem que é o meu ouvinte? O seu ouvinte é a caixa do supermercado, são pessoas populares. Eu falei, sim, mas eu converso com a caixa do supermercado. Eu não chego no supermercado e falo, olá, tudo bem, boa tarde, você tem um quilo de carne para Depende, mim? tem gente que faz. Mas não é o meu caso. Eu não preciso fazer, ela vai rir de mim, né? Eu não preciso, o que me conectaria à caixa do supermercado? Não é a estética, mas popular, né? É comunicação, tudo bem. Poxa, ser natural. Natural. Né? A gente não fala diferente com as pessoas diferentes. Se você fala com um sobrinho, com uma pessoa jovem, você vai falar de um jeito. Se você vai falar com uma avó, você vai falar de outro jeito. Mas é sempre um jeito natural. É sempre você falando com a avó, você falando... Vai falar com o porteiro do prédio, você fala de um jeito. O presidente da empresa, mas ainda assim é natural. Você não vai chegar para a avó e falar, oi, vovó, vovozinha. Sempre te amei, querida. Isso não é comunicação. Então eu consegui abrir esse espaço lá para que eu pudesse continuar comunicando normal, sem esses estereótipos, sem essa coisa que eu particularmente acho horrível, acho melosa, E numa rádio jovem da mesma maneira. Eu também me recuso, e não é o caso da magia, obviamente, você ficar só naquela estéticazinha de a rádio não sei o quê, tudo que você gosta. Não, até num slogan, por exemplo, a gente abre o microfone na magia e tem que dar o slogan. Tudo que você gosta. Mas até no jeito que você fala tudo que você gosta, você pode comunicar. Eu posso jogar o tudo que você gosta. Tudo que você gosta. Ou eu posso falar de um jeito que a pessoa, no mínimo, vai entender que tem alguém ali falando. E são nesses detalhes, assim como nas nossas comunicações interpessoais, também são feitas de detalhes, no rádio, da mesma maneira. São os detalhezinhos que você, como ser humano, se conectando ao outro ser humano, vai conseguir estabelecer essa comunicação. E isso também tem muito a ver com o seu arcabouço pessoal. Repertório de vocabulário, de conhecimento, de sensibilidade, que é fundamental, de prestar atenção, né? Prestar atenção nas pessoas, ou saber ouvir. Eu costumo dizer que você não consegue comunicar se você não sabe ouvir. E isso é um negócio cada vez mais raro, as pessoas pouco ouvem. Todo mundo quer falar, postar, mas ninguém presta atenção. Quando você tem muito a dizer e nada a ouvir, você não tem mais muito o que dizer. Ver as pessoas, ver as nuances, desenvolver essa sensibilidade. Isso tudo vai te dando esse repertório para quando você tiver a técnica, que é o que vocês estão tendo aqui, né? O jeito de falar numa rádio, no outro, o que é legal falar no rádio, como não é, ela só vai conduzir aquilo que antes começou em vocês com naturalidade, como expressão de cada um. Então isso é mais importante, na minha percepção, desse termo de rádio, do que propriamente a voz, o jeito, a entonação. Claro que tudo isso é bastante importante, mas está longe de ser o essencial. Aliás, o que difere um profissional de outro, e faz com que um que faça sucesso, consiga
bons trabalhos e outros não, está justamente nisso, porque no rádio, por exemplo, tem muita gente com voz bonita, com experiência, isso tem, e não é, o que vai diferenciar um do outro? Por que um vai atrair um pouco mais, por que um vai ter mais audiência Por do que o que, outro? Flávio? Por quê? Responda pra gente. Essa pergunta de R$1 milhão. Não que tenha uma resposta pronta, né? Mas na minha opinião, eu acho que tem a ver... Pois é, o que faz com que uma pessoa tenha uma voz tão boa quanto a outra e um tenha mais audiência que o outro? Porque eu acho... Essa pergunta genericamente pode ser respondida por vários fatores, mas eu acho que um dos fatores, e eu acho que um dos fatores importantes, é a capacidade de quem está ali no microfone e desenvolve, primeiro pessoalmente, de se conectar às pessoas. E eu acredito muito numa coisa, a gente se conecta, às vezes a gente não sabe explicar a razão pela qual as pessoas se conectam. Eu fui com a cara de fulano, eu gosto de fulano, poxa, a Simone, a gente há tantos anos, às vezes a gente ficou um tempão sem se ver, se falar, mas a gente sempre se conecta. Eu acho que existe ali uma ligação entre as pessoas, e eu acho que isso pode ser também viabilizado pelo rádio, de condutor de alguma coisa que não necessariamente está na sua fala. Isso pode parecer até um pouco místico ou estranho, mas eu acho que não. Alguma coisa que você vê com energia. Não Carisma só... também, talvez. Você pode chamar de carisma, eu acho que é um nome, mas o carisma é um nome genérico, né? O que estabelece esse carisma? Eu acho que o que estabelece esse carisma é aquilo que você pessoalmente carrega, e aí tem a ver com aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, como sensibilidade, como prestar atenção, como coisas que você desenvolve em você silenciosamente, ao ponto de, a partir do momento que você desenvolve a técnica, mesmo que não seja uma coisa necessariamente racional, eu vou jogar, apesar de também existirem elementos racionais, mas eu naturalmente vou expressar, através da minha voz, no caso do rádio, aquilo que eu sou. Eu acho que esse é um ponto. Você expressa, através da sua voz, aquilo que você é. A voz é só um condutor, é só uma expressão daquilo que você é. Eu queria falar sobre quando você fala na magia sobre avião. Você usa o avião, que você gosta tanto, porque ele gosta bastante de aviação, dessas coisas. Ele usa isso na magia, então ele fala algumas coisas e ele tem um vídeo, inclusive, no Instagram, que mostra muito esse pessoal, entende? Como que é você ver esse locutor que tu só ouve a voz fazendo uma coisa tão importante. Eu nunca prestei muita atenção na rádio, mas depois que eu conheci o Flávio e eu vi esse vídeo dele fazendo isso na magia, eu vi o quanto é interessante, o quanto é importante, o quanto é legal, sabe? Eu me emocionei muito, assim. Eu acho que esse vídeo é um vídeo que as pessoas deviam ver, que é, assim, uma pessoa no seu habitat, sabe? Ali fazendo uma coisa boa e... O avião, no caso, tem a ver comigo. Eu não falaria sobre, sei lá... Culinária. Culinária também tem a ver comigo. Tá. Mas engenharia elétrica. Tá, pronto. Né? Não se conecta comigo. Ela deu o exemplo do avião, porque às vezes eu brinco. Vamos decolar, a pista está liberada aqui para o lançamento. Porque você gosta de aviação. Porque é uma coisa que tem ligação com a minha história, comigo e tal. Então, são elementos pessoais que se colocam na minha comunicação, na minha voz, como verdade. E essa verdade naturalmente estabelece essa conexão. Ainda quem esteja me ouvindo não me conhece e não sabe dessa ligação pessoal, por exemplo, com a aviação. Mas em mim esse é um elemento real. Então eu uso elementos reais para a partir da técnica, da locução, no caso da magia, de uma rádio jovem e tal. Mas para eu me conectar, no fim, né, eu acho que eu estou falando demais, as pessoas querem falar, mas... Não, mas você que é a estrela aqui, você que... No fim, a intenção falar. é sempre se conectar. Quando a gente vai para o rádio, pelo menos é assim que eu vejo desde sempre, eu estou naquele microfone ali por uma razão, né? E as pessoas estão me ouvindo, ainda que não tenham essa clareza. Ninguém liga o rádio para se conectar com o locutor, se bem que tem pessoas que fazem isso. Mas mesmo assim, mesmo no trânsito da cidade, as pessoas distraindo, ouvindo uma rádio só para ouvir música, ouvir qualquer outra coisa, eu posso estabelecer a partir da minha comunicação essa conexão, desde que eu expresse na minha voz aquilo que eu sou. Por isso, um trabalho pessoal, e aí tem a ver com me autoconhecer, isso que eu estava dizendo, de estar atento a como as pessoas falam, ouvir, né, aberto. Isso tudo vai me expandindo, inclusive, nessa capacidade de me conectar às pessoas. Então, para além
de uma técnica só. Agora, a técnica me viabiliza isso. Porque se eu tiver isso, você está diante do microfone sem técnica nenhuma, eu também não vou conseguir me adequar àquela mídia que exige de mim um posicionamento técnico também. Então, isso também é importante. Mas caminha junto, né? Só a técnica, sem a humanidade, eu vou ser a voz artificial, que é o que a gente está tentando agora nos doutores de inteligência artificial. Você digita um texto, o cara fala, olá, estou aqui para dizermos. Isso é comunicação artificial sem humanidade. Agora, só humanidade sem técnica, eu também vou estar desconsiderando que o rádio me pede isso também. Então, as duas coisas caminham juntas. Dá um oi pro pessoal que está assistindo a gente ao vivo pessoal. Aqui. Esse é o Flávio. Olá. Se apresenta pro pessoal. Quem quiser fazer uma pergunta, Quem é esse né? pessoal? O pessoal que está vendo a gente Na Simone. na SR, @SR Escola de Locução. Olá, Gente, pessoal. Sabe ver da SR Escola. Quiserem fazer uma pergunta. Eu sou o Flávio Siqueira, né? Não sei se... Eu acho que eu falei aqui só. Vim aqui conhecer a turma, vim falar do meu trabalho no rádio, lá de trás, que começou em São Paulo, e passou por um monte de rádio, depois foi para Porto Alegre, Brasília, e agora aqui em Floripa, na Rádio Magia. Tudo que você gosta. É isso aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Pessoal, querem fazer alguma pergunta para o Flávio? Qual Francisco. é a técnica mais importante assim, que você aprendeu, que você desenvolveu você mesmo? Um negócio que não pode faltar. Francisco, técnica. A técnica mais importante, eu não sei se tem uma técnica mais importante. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo algumas. Por exemplo, quando eu comecei no rádio, quando eu ouço as minhas gravações mais antigas, eu tinha uma voz mais pra dentro. E aí uma vez um colega falou assim, você tem que soltar essa voz, ninguém tinha me dito isso. Aí eu fui soltando a minha voz. Isso é uma técnica, mas é legal, mas não é a técnica. Algo adquirido, né? No meu caso, assim, eu sou um locutor, isso no FM está se tornando escasso, que é um locutor que tem uma voz de locutor. Chega no supermercado e fala, você é locutor? Isso acontece comigo. Isso acontece com o nosso aluno ali, que trabalha no supermercado, e o pessoal fala, você é locutor? Ele está aqui fazendo curso, Eu né? não vi a voz dele ainda, então... Fala, Josiel. Oi, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Você quer 2 quilos de pão? Mas isso também, isso é uma coisa que tem que se trabalhar. Em locutores iniciantes, acho que hoje nem tanto, mas assim, há alguns anos, eu tive umas rádios lá em São Paulo que eram umas rádios dentro de shopping. Hoje não tem mais isso, porque o software faz isso, mas eu lembro que muita gente ia pedir trabalho nas rádios que eu coordenava e tal. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu queria uma fita aqui. Aí quando você fala que não tem, ele fala, então tá bom. Não, tinha um cara especificamente que chegava pra mim todo dia, ele chegava assim, não é exagero. Não tô exagerando, ele chegava assim, olá, tudo bem? Boa tarde. Eu falei, você tá bem? Não, mas eu falava, Ele queria te impressionar, né? Exato, era um Pato Donald pedindo emprego de locutor. Não, mas ele forçava, ele achava que era legal. Sou rápido, minhas dinâmicas. Eu falei, mas fala natural. Não é assim. Não precisa ser assim. Tiago Boris está perguntando se foi difícil entrar pro rádio. Tiago, no meu caso não. Eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim. Eu era muito novo, eu tinha 16 anos, não tinha experiência nenhuma, mas eu fui lá, pedi emprego na rádio e me colocaram, naquele tempo era mais fácil, né? Eu acho que hoje se exige o certificado, era um pouco mais complicado, não que naquele tempo não se exigisse, mas talvez a coisa fosse mais aberta, ou talvez eu tivesse encontrado um caminho um pouco mais aberto naquele tempo. Então eu não comecei como locutor, apesar de logo eu ter ido fazer locução, eu fiquei uns 6 meses na época atendendo telefone, separando o disco, que é legal também para você ver a dinâmica da rádio, ver como funciona, se ambientar. É um lugar diferente para quem não está acostumado com esse lugar que é o rádio. E logo eu fui fazer locução, um cara da madrugada não pôde ir, eu fui para a madrugada e de lá eu praticamente não saí mais do rádio, assim, eu saía de uma, ia para outra. Na medida que você está no ar também, você vai aumentando a sua rede, você vai conhecendo mais pessoas, vai conhecendo mais rádios, isso também te facilita para entrar nos lugares, então acho que nunca foi difícil para mim. Charles, Kainan, em quem você se inspirou na sua carreira? Se inspirou em alguém? Não em alguém especificamente, eu ouvia muita gente, né? Eu era um menino
que nos anos 80 ouvia muita rádio, então eu gostava muito da Rádio Cidade, né, da época pré-Simone ainda, se bem que a Simone também, mas os caras, aquela turma do Celso Junti, Tavinho Sesc, Rony Magrini, mas assim, eu nunca entrei no ar falando, eu vou fazer igual o Celso Junti ou Tavinho Não, Sesc. o Rony foi depois. Não, o Rony estreou a Rádio Cidade. Ele né? foi antes e depois? Ele ficou um tempão lá. Ele foi, acho que ele foi a primeira equipe da Rádio Cidade, da turma. Tá. Aí ficou. Que depois, quando eu tava, ele voltou, então. Sim, acho que ele saiu. Aí ele voltou. voltou. Não lembrava que ele tinha feito antes. Mas enfim, mas tem muita gente, assim. Eu trabalhei com muita gente legal, assim. E depois, por exemplo, quando eu fui pra Jovem Pan, eu tinha 19 anos. Então eu tava ainda formando a minha locução. Quem que trabalhou com você lá na PAN na época? Uma referência da época da PAN foi o Emílio, né? Que tá desde Tá sempre. lá até O hoje. Emílio, na minha época, tinha uma turma muito legal. O Vaguinho, O Vaguinho da minha época também. né? Ele ficou, acho que, bastante tempo lá, né? O Vaguinho, eu não sei se da sua época, mas da minha ele era a voz da rádio, das vinhetas. Aprovado, Eu acho que Jovem era, Pan, acho que tal. era também. Uhum. Sabe quem que é da minha época da PAN? O Café, Marcelo O Café Café. de todas as épocas da PAN. Ele fazia... A gente Era trocava bom. um horário final de semana lá. Grande Café, ele mandou quando eu mandei a foto nossa no Instagram, ele escreveu lá embaixo. É e verdade, tal, Grande verdade, Café. verdade. O Emílio, o Café, naquela época da PAN, anos 90, teve uma coisa bem legal, assim, também, que é um exemplo disso que eu estou falando de comunicação. A Jovem Pan foi lançar um rádio da Philips, que chamava Philips Surround Sound. Era uma promoção, estava sendo lançado no Brasil esse rádio, e eles fizeram uma promoção com a Jovem Pan, que durante um mês, um locutor viria dos Estados Unidos, um locutor americano. Naquele tempo, a locução em inglês, a própria plástica da rádio era assim, the number one radio station, the power station. Isso dava uma valorização. Uma classe. pra rádio. Num tempo que não tinha internet. Jovem Pan. Era tudo em inglês. E aí veio Glenn McLean, que era um locutor de Dallas, mas a rádio vendia direto de Nova York para Jovem Pan, Glenn McLean, e ele fazia a locução da rádio em inglês. E um de nós, geralmente a Tina acompanhava muito ele, ou o Café às vezes, mas todos acompanhávamos. Ele fazia a locução em inglês, Jovem Pan, the number one radio station in Brazil, tal, e vinculado ao Philips Surround Sound. Ele não sabia falar português. A promoção era para que ele ficasse um mês na rádio. E ele ficou um ano na rádio. Terminou o Philips Surround Sound, não tinha mais o patrocínio da Philips, mas o cara, mesmo falando inglês, e depois ele começou a fazer a locução um pouquinho em português, então tem algumas coisas no YouTube. A piorinha da Jovem Pan está na Robert Kennedy agora, tal. Fazia a locução na rádio. Não falava em português, pelo menos não no nosso, mas isso estabeleceu uma conexão legal entre ele e os ouvintes, era uma coisa diferente, e deu tão certo que ele não queria mais voltar para os Estados Unidos. Acabou ficando um ano na rádio, um ano e pouco, e deu super certo, depois teve que voltar, enfim. Mas esse é um exemplo legal, era mais um da equipe, daqueles anos 90, que foi a época das 7 melhores, né, aquele crescimento, enfim. Um pouquinho antes do Pânico, né? Não, o Pânico foi em 93, eu entrei em 94. Não, um pouquinho, antes, exatamente. Foi depois de começar o Pânico. Foi, sim. um pouquinho depois, era o Boi na Linha, né? Isso, o Boi na Linha na minha época, daí quando começou... Depois era o Pânico. Isso. Do Boi na Linha virou o Pânico, né? Que no começo, o Pânico, eu não sei se você sabe, mas o Pânico ele tinha a intenção, ele foi inspirado em parte no programa que tinha na Metropolitana com o Domênico, em que ele ficava na rua, narrando corrida, os carros passavam na Paulista ali, e ele, eu não lembro como é que chamava o programa, mas ele imitava meio que o Galvão Bueno e tal, e ele narrava, tá vindo o carro aqui, o Santana amarelo, cruzando aqui o Fiat vermelho, e aí os carros passavam e buzinavam, a rádio ia pra rua. Isso inspirou também o Tutinha, que é o dono da PAN, a fazer o Pânico. Não era a única inspiração, mas era uma delas, tanto que no começo o Pânico era o Emílio, do estúdio, e na Paulista, e o Batista, que E era o Billy, rádio, né? e O Billy. Exato. E eles ficavam lá, fantasiados, brincando com as pessoas, tal. Depois veio Bola, aí subiu, o programa foi pro estúdio e tal. Mas essa interação, assim, começou naquele tempo. Aí depois virou TV, aí foi virando outras coisas. Mas como as coisas vão se incorporando, e uma vai se baseando, se alimentando um pouco da outra. E a PAN, naquela época, ela estava ainda procurando uma identidade. Ela tinha uma identidade jovem, daí ela tentou ser uma rádio um pouco mais popular, lembra? Sim, sim. E aí depois, né, aí fixou no jovem mesmo, o pé no jovem, e aí ficou, Que né? foi
nesse tempo que eu estava na PAN, foi a fase da Eurodance, né? Que virou uma febre. Planet Pop. Didi D'Agostino. Isso. O Didi D'Agostino é um pouquinho depois. Didi D'Agostino já é 2000, 99. Tô falando de 94, 95. Aí é La Bouche, Le Click, Joy Salinas, Scatman Jones. I'm a Scatman. Isso. 94, 95. Aí depois veio Le Click. Isso que era música, né, gente? Le Click Meu não, Deus, vieram outros. Mas isso foi uma fase muito legal, assim, da PAN com Eurodance. E foi muito forte. A Transamérica brigava com a PAN, mas ela tinha uma proposta um pouco mais... Eu acho que foi até na fase que a Transamérica tinha um slogan do tipo, aqui toca música de verdade. Era uma rádio meio roqueira. Era o Braga, né? Que era o coordenador. Não, nessa Já época tinha do saído. Toca Música de Verdade tinha saído. Foi o Nassa entrou... Acho que era um antes do Nassa, eu não me lembro, não peguei esse. Eu entrei com o Nassa. O Nassa foi em 95, acho que foi música de verdade. Rock, Domênico fazia, mas tocava muito pop também. A Transamérica nunca entrou muito nessa coisa da Eurodance, que foi a Jovem Pan. Era a marca da Jovem Pan. Mas as duas rivalizavam. Até quando a Transamérica foi perdendo força, aí entrou esporte, dinheiro e tal. A rádio foi perdendo um pouco a identidade. E deixou de ser Jovem Pan e Transamérica, mas era uma fase bem legal. Legal. Quem mais quer fazer uma pergunta? Calma, gente, um de cada vez. Não precisa todo mundo hoje fazer pergunta junto. Vai, Paulistano. Paulistano e São Paulino. Pronto. Flávio, e parte da magia do rádio, né, é justamente essa questão de a gente não ter o olho no olho, né? Então é realmente um desafio, né, ter essa alma, né? Acho que quando você fala sobre a questão de se criar conexões e tudo mais, né? Porque realmente o maior desafio é colocar a alma na voz, né? Que eu acho que é o que a inteligência artificial jamais vai ter, né? Que é a alma, né? Então é realmente algo, né, essa humanidade. Qual que é a tua opinião, né, a respeito? Começou com o Pânico, né? Mas hoje é muito comum da gente ter as web rádios, né? Ou de ter a câmera, né? E o locutor falando e tudo mais, né? Ali. Você acha que isso tira um pouco dessa magia, né, do rádio, né, de ter a imagem ali, de você não ficar imaginando, né, conectar uma pessoa, a voz, agora já está tudo junto, né? Perde um pouco ou, né, tem ou é uma contribuição, ou é positivo, né, ou simplesmente é diferente? Depende como é feito. Você falou, por exemplo, de web rádio, né? Eu tenho uma web rádio, o ano que vem vai fazer 10 anos. Já faz propaganda aí pro pessoal te ouvir. Eu não estou no ar lá nesses últimos tempos, pretendo voltar. Ela chama Rádio Inverso. E eu, ao longo do tempo, eu faço programas ao vivo lá de manhã, mas é totalmente diferente. É um programa, não é locução de rádio. Mas ela está no ar. A rádio está no ar. Sim. Está no ar. Eu voltarei a fazer ao vivo, mas os programas que eu faço ao vivo, eu fiz ao vivo, estão todos no Spotify. E mesmo no site da rádio ali tem os players. Bacana, dá para ouvir então. Mas eu tô te falando isso pelo seguinte, por que eu faço a rádio inverso? Eu também tenho, assim... Inverso. Ok. Eu vou chegar na tua questão, mas eu vou fazer uma voltinha antes para explicar isso. Quando eu parei de fazer... Saí de São Paulo, fui para Porto Alegre e tal, isso em 2009, eu dei um tempo do ritmo de rádio que até então eu sempre mantive, de sair de uma rádio para outra, trabalhar e tal. Eu quis fazer outra comunicação. Eu quis comunicar não só aquilo que as rádios me determinavam falar, tocar música e tal, mas eu queria falar algumas coisas, eu tinha algumas coisas para dizer. Então eu fui usar outros caminhos para fazer a minha comunicação. Um deles foi escrever livro. Aí eu lancei o primeiro livro em 2009, acho que 9 ou 10, que tinha a ver com a Sul América Trânsito. Eu falava um pouco dessas experiências. Eu fui no Jô falar sobre o livro, levei um ouvinte lá que contou uma história, foi muito legal. Eu lancei outros 5 depois desse e fiz essa rádio web, fiz um canal no YouTube, que até hoje está lá, com bastante inscritos e tal, porque era uma comunicação minha, não era uma comunicação do rádio. E durante muito tempo, até o começo do ano, essa era a minha prioridade total. Mudou por questões minhas, pessoais e tal, mas até então eu só estava focado nisso. E aí a rádio web era uma possibilidade de eu comunicar. Para além, eu poderia ficar só no YouTube, onde o meu canal no YouTube tem quase 100 mil inscritos. Instagram, essas coisas, tudo te viabiliza, fazer lives e tudo mais. Mas eu acredito muito na pedagogia da comunicação do som.
que é o rádio. É diferente eu comunicar por imagem e eu comunicar por som. A imagem, enquanto eu estou aqui falando com vocês estão me vendo, existe uma série de outros elementos de distrações que também comunicam, mas que ao mesmo tempo também dispersam aquilo que eu quero dizer. Eu acredito no potencial do som. Eu lembro quando eu era criança, eu estava numa escolinha pequena lá em São Paulo, um prézinho, eu fazia com ele quando ele era pequeno, isso também não sei se ele lembra, que é meu filho, né? Que era coisa assim, cara, fecha o olho e ouve os sons. O que você está ouvindo? Me fala 5 sons, você lembra disso? Me fala 5 sons que você está ouvindo. Ele fala assim, eu estou ouvindo um cachorro. Agora eu estou ouvindo um bater de asa de mosca. Eu estou ouvindo... E eu tinha uma professora de música na minha escola que também fazia isso. Ouve. Isso também comunica. Se a gente parar de falar agora aqui e ficar em silêncio, aí vocês vão perceber o barulho do ar-condicionado, que talvez vocês não estivessem percebendo. O silêncio foi o condutor para que vocês percebessem algo que já estava no ambiente e, no entanto, era diluído por uma série de outros estímulos que te possibilitavam de ter acesso àquele som. No rádio, eu tenho isso na minha mão, é o som. Então, por que eu fiz uma rádio web? Porque então eu poderia usar aquela pedagogia para comunicar coisas que, por vídeo, eu poderia também comunicar. Mas, dentro daquilo que eu me proponho a fazer, seria um pouco mais difícil. O som tem um poder, na minha percepção, maior do que a imagem, nesse sentido. Câmeras no estúdio, rádios de televisão, é ruim? Não. Pode dar certo? Pode. Como tem a própria Jovem Pan, né, que virou TV e tal. Mas eu acho que o slogan diz, a Jovem Pan virou TV. Não é rádio. Virou TV, né? Eu acho que todo mundo quer ter a telinha, todo mundo vê e tal, mas se eu faço uma rádio, e a magia tem essa ideia também, o Danilo, que já veio aqui, inclusive, que é o nosso coordenador lá. Já veio. Fala sobre isso. Se a gente colocar uma câmera, eu estou falando na magia, você não me conhece, você não tem ideia de quem eu sou, de como eu sou. Eu sou o que você imaginar. Né? Eu sou o que você quiser que eu seja. O estúdio é o que você quiser que seja. A câmera, ela já dita uma verdade ali e aquela imaginação... Limita, né, sua imaginação, né? Exato. Existem duas coisas, a imagem e existe a imaginação. A TV trabalha com a imagem e o rádio trabalha com a imaginação. O mistério do Lombardi, né, por exemplo. E a imaginação é muito mais poderosa do que a imagem. Na minha primeira rádio, eu tinha um ouvinte, uma senhora, chamava Dona Francisca. E a filha dela levava bolos pra gente lá na rádio e tal. E eu dizia pra filha dela, que era mais velha que eu na época, falava assim, manda sua mãe vir aqui um dia pra gente conhecê-la. Poxa, ela mandava cartas e tal. E uma vez a filha dela falou assim, minha mãe mandou dizer que ela não virá, porque ela tem 2 ídolos no rádio. O Eri Correia, que é um cara do AM e tal, e você. O Eri Correia, ela foi conhecer, ela achou ele feio, baixinho. Ela se decepcionou, então com você ela quer ficar só com Não era nada do que ela imaginava. Não era nada do que ela imaginava. Então, e normalmente, gente, sinto em dizer, mas normalmente é assim. Quando vão conhecer... Porque a pessoa, ela faz a imagem que ela quiser do locutor. Porque é muito mais legal. Né? Então... Não quer dizer que é mais feio, mais bonito, mais alto, mais baixo. Não é isso. O ouvinte vai me imaginar cabeludo. Não é isso. Né? Pode me imaginar careca. Você casou com ouvinte, não? Faz. Se eu casei com ouvinte, não. Não, tá. Não. Eu casei. Que te imaginava antes? Não, eu casei com ouvinte. Um cara que era ouvinte da rádio. Mas a gente conhecia visualmente? Ou ele conheceu não, depois? Foi conhecer depois. Nesse caso, ele gostou, né, gente? Nesse caso, gostou. Tá vendo? Mas nem sempre gosta, né? Por isso que eu perguntei. Porque tem muito, a Eliana de São Paulo casou com ouvinte, um monte de gente casa com ouvinte. É bem normal isso, né? É normal. Até porque o ouvinte também tem aquela fantasia, tem. De quem tá falando, enfim. Mas eu acho que esse poder a gente não pode abrir mão. É mais difícil no mundo de estímulos visuais você trabalhar só com som? Me parece cada vez mais. Porque as pessoas cada vez mais são conectadas na telinha. Agora, ao mesmo tempo, quem consegue estabelecer essa conexão gerou um diferencial cada vez maior. Então, respondendo, né? Eu acho que errado, não é errado. Faz mal? Não faz mal. Mas eu acho que tira um pouquinho da imaginação, como um livro.
Você lê um livro, você imagina os personagens, Vai você ver o imagina filme. cenário. O filme nunca alcança o livro. Porque agora ele está impondo. O personagem tem esse rosto, o cenário é essa cara, a mocinha é esse aqui, o vilão é esse ali. Acabou a imaginação. Até então você tinha, né? Não, mas- Duca faz faculdade de cinema. É, Duca? Faço. Legal. Você acha que o Spotify, YouTube Music, o Shuffle e essas outras plataformas assim de música sob demanda, eles prejudicam a rádio? Eles coexistem assim de forma indiferente ou eles podem ser auxiliares assim? Depende de como a rádio se porta, porque assim, a rádio... Desculpa, seu nome. Duca. Leonardo. Duca, a rádio, claro, a música, por exemplo, é uma coisa importante na rádio, mas a rádio não depende da música. A rádio não é a música. Quando eu comecei a falar aqui, eu vou lembrar disso que eu tinha dito. O rádio é só um elo, é só um vínculo. Se a gente usa a música para se conectar, e durante muito tempo a música foi fundamental no rádio. Eu disse que eu era criança e ouvia, quem é da minha idade queria ouvir música, eu ouvia rádio, gravava no rádio e tal. Hoje não precisa, o que é ótimo, o que é muito bom você ter acesso a todas as músicas. Mas não é a música necessariamente que vai te conectar às pessoas. Eu posso continuar fazendo rádio mesmo sem que a música tenha tanta importância assim, se distribuindo para outras plataformas. E tem mais. Eu fiz a Magia, um programa esses dias agora, de pedidos de música, né? No fim de semana eu peguei na escala, o ouvinte entra no ar e pede uma música. E antes de entrar no ar eu estava pensando nisso. Falei assim, poxa, como é que eu vou convencer o ouvinte a entrar no ar e pedir uma música aqui na rádio? Se ele pode baixar a música no Spotify, por exemplo. Aí eu me lembrei, e falei isso no ar, que existe uma diferença enorme de eu ouvir, o Duca pega o Spotify dele, o playlist dele, ficou ouvindo uma música legal, mas o Duca chega aqui na sala pra gente e fala assim, pessoal, olha essa música que legal, e todo mundo vai ouvir e vai gostar, você compartilhou a música. Deixou de ser uma coisa tua, passou a ser uma coisa nossa. E a sua música gerou conexão. O Spotify te dá a sua música, mas ele não gera a conexão que a nossa música, por exemplo, no rádio, pode estabelecer. A música, o jogo de futebol, qualquer outra coisa que eu apresente ali naquele ponto de conexão. Então, eu não acho que a música em outras plataformas mata o rádio. Agora, isso força o rádio a trabalhar de outras maneiras, o que é bom. O rádio não fica tão dependente de enche a rádio de música, não precisa ter comunicação, nada, só toca música e vai dar certo. Não é mais assim. Hoje isso não funciona, tanto quanto funcionava há 10, 15 ou 20 anos. Hoje você precisa ter elementos de conexão, mas isso não enfraquece o rádio. Achei sensacional essa sua explicação. Que bom. Samuel, Tem alguma rádio que você ainda tem vontade de fazer ainda? boa pergunta. Saia justa, atenção Brasil. Olha, é para ser sincero ou para ser político? Você tá numa live. Ser sincero? Você tá numa live. Não. Deveria ser político. Não. Não, seja sincero, porque eu gosto. acho que é... Essa é assim, eu acho que eu trabalhei em todas as que eu quis trabalhar, sabe? Eu até, enfim... A gente muda de opinião também. Por exemplo, uma vez eu queria trabalhar na Folha de Londrina, porque era uma rádio jovem que todo mundo que era de escolar trabalhar. Hoje em dia, não vou mais pra Folha de Londrina, pode ser porque que- é uma rádio que é fora do meu meio, né? Mas era uma rádio que eu tinha... A gente muda com o Claro. tempo, né, Flávio? Por exemplo, hoje eu tô, sério mesmo, sem demagogia, eu tô muito feliz de estar fazendo a magia. Eu tava falando com a Simone, a gente foi almoçar semana passada, ela tava dizendo Conversamos 8 horas seguidas. eu não me imaginava, por exemplo, voltar a fazer rádio que eu fazia em São Paulo, rádio rápida, rádio jovem e tal. Há 6 meses eu não me imaginava voltar a fazer isso. A vida me encaminhou para que eu voltasse a fazer e eu curto pra caramba. Eu tô no ar de verdade, assim, na magia. Das 9 a 1, né? Na magia. Das 9 a 1. 107.3? 3 ou magiafm.com.br. Né? Eu tô no ar e eu tô no ar. Eu não saio do estúdio, eu não sei, para pegar um café, alguma coisa. A maior parte do meu horário eu faço com fone. Qual é o melhor amigo do locutor? O café. E a água, né? E a água. Então eu tô o tempo inteiro ouvindo a rádio, eu tô ali, então eu tô... Realmente vestindo a camisa, então. eu tô presente, eu tô no ar, tudo que eu tô fazendo no ar, as músicas que estão tocando no ar, eu tô ouvindo. Não só porque sou eu que disparo ali, mas eu tô presente.
Então hoje a rádio que eu queria fazer é realmente a magia. Eu não tenho, até porque eu já passei por tantas rádios e tal, essa ambição de fazer isso, aquilo, e segmentos de estilo também já fiz. Acho que tudo que eu queria fazer. Então isso é o mais legal também, é você chegar nesse ponto em que eu estou nesse lugar e esse lugar é que eu quero estar. Enquanto eu estiver nesse lugar, será esse lugar que eu estarei de fato. O dia que eventualmente eu estiver, eventualmente estarei em outro lugar. Mas eu não Quando você não estiver mais lá, você não vai estar mais lá, né? Exatamente, É isso literalmente, né? Literalmente. Tiririca falando. Fala, Cris. 2 perguntas. Primeiro, qual rádio tu fez em Porto Alegre? E segundo, como e por que tu veio parar na magia agora? Você é de Porto Alegre? Sim. Eu ainda estou lá em Porto Alegre. Eu sou voz da Rede Pampa. Aliás, eu quero Porto contar Alegre. que esse final de semana eu estive em Porto Alegre e ouvi você pra caramba eu tô na lá. Caiçara. Era propaganda de funerária, era propaganda de não sei o quê. Aí, porque a Caiçara toca música gauchesca, uma parte e era o que eu queria ouvir. Eu tava em Porto Alegre, queria ouvir. E outra de eu ouvir a Pampa, daí era você de novo, daí é uma rádio de notícias. Eu só sei que eu ouvi ele sem querer o final de semana inteiro. E a gente que é locutora, a gente desenvolve um ouvido fino. Meu marido falou, como é que você sabe que é ele? Não falou o nome dele. Eu falei, eu sei que é o Flávio. E eu te ouvi o final de semana inteiro. Então, conte pra Desde gente. 2009, assim, quando eu fui para Porto Alegre, eu fui inicialmente assim. A minha ex-mulher é gaúcha. Ó, o pessoal tá perguntando quem é você. Se apresenta que tem Flávio, outra turma Flávio agora. Siqueira. Flávio Siqueira, locutor da Rádio locutor de São Magia, Paulo agora. Aqui em Floripa, mas sou de São Paulo. Tá, Rádio Magia em Floripa. Tá bom? E- Solita, é a Cris que tá... A Cris, nossa aluna, que tá... Tô perguntando. Ela queria voltar pro sul, meu filho era pequeno e tal, e nasceu em São Paulo, mas era pequeno, e a gente foi pra lá. E eu tava pra voltar pra Jovem Pan, em São Paulo. Quando eu acabei não voltando pra Pan e decidindo ir pra Porto Alegre, o pessoal da Jovem Pan de São Paulo me propôs coordenar a Jovem Pan de Porto Alegre. Tava precisando de alguém que é da Rede Pampa, onde eu trabalho até hoje. Durante um tempo eu fiquei cuidando da Pan, mas logo passei a ser voz da Rede Pampa, que é da Rádio Continental, Eldorado, Caiçara, Quantas rádios são? Grenal, Pampa. Ah, é Grenal? Ah, daí... Grenal. A Grenal é minha sim. voz o tempo inteiro. Acho que Meu são Deus. 13 rádios. Se você é de Porto Alegre, você já ouviu leiaemiosul.com.br, claro, sou eu, né? Desde 2009. Isso todo gaúcho fala, leia em Osul, eu sei e tal, que rola nas rádios e tal. Continental, a Continental inteira praticamente é a minha Quantas voz. rádios são? Em Porto Alegre eu acho que são 7 rádios. Quanto não ganha um homem desse, né, Acho gente? que total são 13 rádios. Pô, se eu ganhasse por rádio ia ser bom. Que Mas legal. enfim, então em Porto Alegre é o que eu faço ainda. Então, E é legal que ainda você gravo. pode gravar isso faço de em qualquer onde lugar. você estiver. Isso que eu ia falar, né? É o caracol, né? Você viaja, leva a casa junto Exato. e você grava de onde você estiver, Sim. né, Flávio? Isso é muito legal. É muito bacana, né? Se eu tivesse que mandar um texto agora, eu falo, pessoal, dá licença só um pouquinho, eu vou aqui no cantinho, aqui, gravo aqui, mando carro. Enfim, você tem que, quando você viaja, você tem que improvisar uma acústica, né? Botar uns travesseiros em volta e tal. Dentro do armário, já gravei, enfim. Quem no ar nunca? ninguém percebe. Mas dá. E qualquer outra pergunta? Como e por que veio parar aqui na magia? Eu me separei e no começo do ano e saí meio perdido, assim, sabe? Eu sempre quis vir para Floripa, sempre gostei daqui, de praias e tal. Mas enfim, saí de Porto Alegre, onde eu estava, fui para Bombinhas, fiquei um tempo lá. Aí fui para São Paulo, fiquei um tempo lá. Aí fui para Minas, isso tudo no prazo de 6 meses, assim. Fiquei lá com a minha mãe é carioca, mas cresceu em São Paulo e mora em Minas. E fiquei um tempo em Minas, e aí rolou o convite da magia. Para mim é o útil e o agradável, assim. Eu estava afim de voltar pro ar e estava afim de morar na praia, estava afim de vir para cá. E aí aceitei, vim, fui morar, hoje eu moro a 50 metros 100 metros do mar, ali no Campeche, pertinho assim do mar e tal. Fico o tempo todo na praia. E foi uma mudança pessoal, assim, de nortes e tudo. Por isso também eu estou curtindo tanto, assim, estar fazendo a rádio e tal. Coisas da vida, e estou feliz. Legal. Quem agora? Josias. Desde que a gente está fazendo aula com a Simone, né,
que ela tem uma trajetória muito grande, passa por rádios, cidades, lugares, você também. Você acha que hoje o mercado da rádio possibilita isso pra gente, ter essas experiências, né, que vocês são que são, mas experiências de lugares, de rádios, será que hoje existe essa possibilidade também para quem quer? Acho que sim. O rádio, mais do que nunca, precisa de bons profissionais. Eu acho até que hoje em dia pelo menos é o que eu ouço o pessoal das rádios falando, a dificuldade de encontrar bons profissionais, de encontrar pessoas que tenham essa comunicação própria do rádio. Porque muita gente chega no rádio tentando fazer o que faz no YouTube, o que faz no TikTok, e é um pouco diferente. A técnica do rádio é outra. E pessoas que desenvolvem a sua comunicação dentro dessa técnica vão se tornando mais escassas. É como toda lei de mercado de profissão. Se você está num mercado onde existe escassez de profissional e você é capacitado para aquilo, você tem mais chance. E esse é um fenômeno, eu estou te falando de São Paulo, e capitais, aqui em Floripa também. Na magia, por exemplo, eu sou paulista, o Everton, que faz depois de mim, é gaúcho. Acho que não tem ninguém daqui de Floripa. Não que A Sofia. A Sofia, que era a nossa aluna que trabalha lá na magia agora. Verdade, a Sofia tá lá. Mas assim, não que não tenha, obviamente que em todos os lugares tem bons profissionais e aqui não é diferente. Mas assim, isso está se tornando cada vez mais escasso. Uma vez que seja escasso, você como um bom profissional, você tem um repertório de rádios e de lugares e de possibilidades que você pode ir fazer. Além do mais, essa coisa da gravação, né, que é o caso da Pampa ali que eu faço, você grava de qualquer lugar. Então, esse tempo que eu, por exemplo, estive viajando, Minas, São Paulo, tal, eu continuei gravando na Pampa e para eles tanto faz onde eu estou. Né? Se eu estou aqui, se eu estou em Porto Alegre. Então, isso também te viabiliza viajar. Eu acho que conhecer lugares, fazer rádios diferentes, eu acho que o rádio abre bastante espaço. Depende de você. Se você vai se gabaritando para isso, você vai se tornando um profissional cobiçado pelas rádios. Isso é interessante. Murilo, nosso ouvinte mais ouvinte. Nosso aluno, um dos mais novos. Já tive uma de 9, mas ele tem 14. Não, mas então, só curiosidade mesmo. Tem algum lugar que você trabalhou que você considera tipo favorito, alguma coisa assim? Hoje, eu estava conversando com um amigo, e aí não se trata de favoritismo, né, mas assim, de estágios da carreira. Eu acho que a rádio que mais me influenciou no meu aprendizado, mais me desenvolveu e mais me tornou conhecido no mercado foi a Jovem Pan, naquela fase dos anos 90 em São Paulo. Trabalhou com o Duda Baguera? Trabalhei. O Duda começou comigo na imprensa, a gente começou juntos. Depois eu fui pra Pan e o Duda foi um pouco depois. E ele trabalhou na Gospel também? Então, a gente começou junto. Isso. A gente começou junto. O Duda é um pouquinho mais velho que eu cheguei, ele estava no ar. E a gente foi. O Duda, no começo da carreira, nós foi muito junto. Ele trabalhou na Rádio ONU, né, lá em Nova York. Ficou um tempo lá. Bem legal. Mas enfim, mas eu dizia que a Jovem Pan foi uma rádio que marcou, mas você falou da rádio mais importante e tal, cada rádio me trouxe alguma coisa. Então, o que eu dizia com um amigo hoje, a Jovem Pan me formou, acho que lá eu me formei como locutor, a Transamérica me aperfeiçoou, eu fazia mais coisas na Transamérica, exigia mais a gente no sentido de fazer programas diferentes, tinha muito talk de apresentação, eu fazia helicóptero lá e coisas assim, e a Band me pós-graduou, porque eu passei a fazer outras comunicações, além da popular, da Band FM, eu fazia a Rádio Bandeirantes notícia, né, no fim de semana, fazia a Rádio Trânsito, gravava para Band News, aprendi muito com um cara, não sei se vocês conhecem, não sei se nem se a Simone conhece, o Mano Velho, Amorim Filho. De nome só. Que é um senhor, faz um programa de forró, ele toca um sininho assim na rádio, ele faz acho que está na Nativa hoje lá. Aprendi muito vendo ele fazer, era uma outra comunicação, era de um outro tempo, era uma outra cultura. Tocando forró, que é um negócio que não me atrai, mas eu passei até naquele tempo a gostar, então ali eu também me aperfeiçoei. Então não tem uma rádio assim, essa é a mais importante. Talvez a Pan, as pessoas se lembrem mais do tempo da Pan, mas toda essa é a sua importância no seu tempo, como hoje a magia tem também, enfim. A gente vai continuar aqui, mas vamos encerrar a nossa live. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Flávio, então. Tchau, pessoal. Tchauzito.
Obrigada para quem estava assistindo aí.